Olá! Formas de financiamento de campanha, sistema de votação, voto secreto ou aberto no Congresso, coligações e suplência para o Senado. Esses são 5 itens sugeridos pela presidente Dilma Rousseff para o plebiscito que deve ouvir a população sobre a reforma política. Para debater o tema, estão aqui nos nossos estúdios os deputados Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba. Eu sou Carla Bisol e começa agora pela Rádio e TV Câmara o programa Brasil em Debate. Obrigada, senhores, pela presença aqui nos nossos estúdios. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores. Agora o projeto da presidente já chegou aqui no Congresso. Os senhores acreditam que realmente vai ser possível fazer um plebiscito para as eleições já de 2014? Deputado Mendes Tame. Na minha opinião, é impossível. É uma proposta inexequível. O assunto é complexo, não dá para pedir à população que pegue um assunto tão complexo e esfarele em questões binárias, sim e não, sim e não, sim e não. É impossível. Questões complexas exigem um longo prazo de divulgação para que haja a formação da opinião pública baseada na informação. Grande maioria da população não está ainda informada sobre esse assunto, sobre a importância da forma de escolher os candidatos, que é realmente relevante, sobre o fim das coligações para diminuir coligações proporcionais para diminuir essa miríade de partidos que acaba com o nosso sistema partidário. Há questões que são relevantes, mas a forma de votar precisa ser acompanhada de uma discussão pelos representantes da população e, em seguida, se for o caso, se houver uma mudança muito drástica por um referendo. No caso em que há uma mudança muito drástica, eu acredito que não é esse o problema por que passa o país. O que passa o país é uma má qualidade dos serviços públicos. O povo está desesperado com o fato de pagar tanto impostos e receber tão pouco em troca. Em segundo lugar, com a corrupção, com a forma de desrespeito ao dinheiro público que vem sendo uma característica dos tempos atuais. O PMDB já se posicionou contra o plebiscito, o senhor concorda? Exatamente, nós nos posicionamos e justamente acompanho em gênero, número e grau aquilo que foi dito pelo colega Mendes Tame. Acredito que não temos tempo hábil, o próprio TSE já se posicionou em relação à questão do plebiscito. Nossa nota foi muito clara, o partido apoia plebiscito só aliado às eleições de 2014, até por uma questão de custo. Você teria o mesmo custo, né, de uma campanha para realizar um plebiscito esse ano que a eleição do próximo ano. E eu também concordo com o Mendes Tame quando ele diz o seguinte: a questão não é só a reforma política que nós já devíamos ter feito há 15 anos atrás. Nós temos que dar uma resposta efetiva ao povo brasileiro numa questão que já foi assunto recorrente aqui na casa, nas duas casas, a reforma tributária e a reforma fiscal do nosso país e a revisão do Pacto Federativo. Isso é extremamente importante para que possamos dar uma resposta primeira às ruas. E também concordo quando o Tame diz que a questão não é só a reforma política. A qualidade dos serviços prestados à população na área da saúde, da educação, a nossa infraestrutura que não temos investido ao longo dessas últimas décadas. Qual foi o último aeroporto, por exemplo, construído no nosso país? O aeroporto de Confins, na década de 70, foi inaugurado em 73. As nossas ferrovias, o nosso sistema ferroviário foi esquecido, né? Hoje as ferrovias estão entregues aos matagais nas grandes maiorias, aquelas que nós não conservamos e não melhoramos, não aprimoramos, não atualizamos e modernizamos as nossas ferrovias. O sistema de estradas, por exemplo, federais, também deixa muito a desejar, a não ser uma obrazinha aqui e acolá de duplicação, mas nada de novo foi feito. Então a população enxerga isso e enxerga os serviços de saúde e de educação que deixam muito a desejar, além da questão da segurança pública,
que é uma tônica em todo o país. Então, eu acho que as respostas precisam ser dadas, não é só aqui no Legislativo, porque aqui é onde ecoa realmente o grito da população, mas efetivamente as respostas precisam ser dadas pelo Legislativo e principalmente pelo Executivo. Pois é, na gestão anterior do deputado Marco Maia, houve uma tentativa de se votar reforma política. Recentemente também o presidente Henrique Eduardo Alves tentou votar reforma política e não houve consenso. Os senhores acreditam que agora é possível, agora com esse clamor da população, vai se haver um esforço a mais para tentar dentro da Câmara, dentro do Congresso especificamente, Câmara e Senado, votar a reforma política e depois ouvir as ruas no referendo, junto com a eleição de 2014, por exemplo? Essa seria a melhor saída? Eu acho que tem essa predisposição? Eu até vou começar agora antes, Manuel porque eu Júnior. já estava com a palavra, mas dizer que eu acho que é um momento importante para a gente tentar responder ao clamor popular que esse sistema político eleitoral nosso está falido. Eu concordo com o Temer, a população rejeita, por exemplo, uma coisa que no Brasil a gente vê com frequência, a questão da corrupção. E como fazer um pleito eleitoral que seja equânime, em que um empresário e um líder sindical, um estudante e um profissional liberal possa concorrer no mesmo nível, no mesmo patamar. Por exemplo, eu sou contra a reeleição, sempre fui. Eu era prefeito quando veio a emenda constitucional, né, na época de Fernando Henrique, e eu me posicionei na Confederação Nacional dos Municípios contra a reeleição. E a prática mostra, o segundo mandato não é eficiente, muitas vezes as demandas, a população tem um conceito de que a administração será melhor e não será. As expectativas são frustradas na grande maioria. Eu comungo com um mandato de 5 anos para todos os cargos, fim da reeleição. São ações importantes para você diminuir custo de campanha e, principalmente, você melhorar a qualidade da gestão. Terceiro, controle dos gastos de campanha, para não existir caixa 2. E se ele existir, as penalidades graves para esse cidadão ser alijado do processo eleitoral definitivamente. Então, são muitos temas a serem debatidos, eu acho que tem alguns pontos a mais, e que é um momento, sem dúvida nenhuma, de aflorar esse debate. Mas não fazer plebiscito, até porque não daria tempo nós aprovarmos tudo isso para as eleições de 2014. Deputado Mendes Tame, o senhor também é a favor do fim da reeleição? O senhor acha que a reeleição, o segundo mandato, não é uma forma de dar continuidade às políticas públicas que deram certo? Como é que o senhor avalia essa questão e o que a gente pode fazer sair desse impasse? Temos que fazer uma reforma política. O senhor mesmo disse que estamos no momento que a política, nosso sistema, precisa mudar. Vou retornar à sua primeira pergunta. Por que essa reforma política não foi aprovada nesses 2 anos e meio? Ou nesses últimos 10 anos e meio? Não foi porque o bloco de sustentação do governo não manifestou interesse, principalmente o PT, não manifestou interesse na aprovação de uma verdadeira reforma política que não fosse de acordo com o seu figurino. Qual é o seu figurino? Aumentar os recursos com o financiamento de campanha e a lista fechada, em que vota-se no partido e o partido escolhe os candidatos. Ora, nunca um presidente teve um bloco de apoio tão grande. Mais de 80% hoje, 420 e tantos deputados apoiam o governo, dão sustentação ao governo. E o que ocorreu aqui nessa última tentativa de reforma? O líder do PT, Guimarães, foi à tribuna desautorizar, desmoralizar o relatório feito por um deputado do PT, o Henrique Fontana. Das duas, uma. Ou o PT não queria mudança nenhuma, ou o Henrique Fontana não fez a necessária articulação para conseguir um mínimo de consenso aqui nessa casa, principalmente porque uma das suas propostas era uma PEC. E o que é PEC? É uma proposta de emenda à Constituição. Como que eu mudo a Constituição? Com 3/5 dos votos na Câmara, 3/5 do voto no Senado, em 2 votações em cada casa. Não é fácil. O mínimo dissenso impede uma mudança. Para que eu modifique a Constituição, cuja melhor definição é a Carta do Consenso, é preciso que uma situação mude e haja um novo consenso.
um novo consenso em relação a algumas coisas que não podem continuar. Por exemplo, a votação hoje para a escolha dos deputados aqui é proporcional e o distrito são os estados. Os distritos são os estados. Eu tenho que conseguir voto em todo o estado. Manuel, veja que situação em São Paulo. São 31 milhões de eleitores, mais de 30 milhões. A Argentina tem um eleitorado inteiro, no país inteiro, menor do que São Paulo. Um deputado estadual, um deputado federal, como nós, um mero deputado federal, para ser eleito, precisa fazer campanha no estado inteiro. E aí começa a primeira distorção. Como é impossível fazer campanha para 31 milhões de pessoas, o candidato escolhe o local onde ele vai privilegiar, o que já está errado. Quem tem que escolher o candidato é o eleitor, dentre a lista dos candidatos. Mas hoje é impossível, porque uma lista de candidatos no estado inteiro, em São Paulo, são mais de 1.000 candidatos. Se eu não tiver o estado dividido em distritos, precisa ser majoritário, um eleito por distrito. Pode continuar proporcional, mas as assembleias legislativas dividiriam o estado em distritos. Vamos supor, se São Paulo tivesse 10 distritos, cada distrito elegeria 7 deputados federais. Não há estados que elegem 8? E muito bem, por que cada distrito não pode eleger 7 deputados federais? Se fossem 14 distritos, cada um elegeria 5. Se fosse apenas 7, cada distrito elegeria 10 federais. Não compromete a eleição de candidatos temáticos, porque o distrito é maior, ele pode ser um dos 10 eleitos. E, por outro lado, diminui o custo de campanha, nenhuma das regiões fica sem o seu representante, e a grande vantagem é que aproxima o eleito do eleitor. Eu não tenho dúvida, Carla, essas manifestações todas contra, não as instituições, mas contra os políticos, foi um recado dizendo assim, vocês não nos representam. Uma crise de representatividade. Se eu instituo a lista fechada, essa distância, esse divórcio aumenta. A opinião do deputado no próximo bloco. Pois não, Carla. Por favor, a gente faz um rápido intervalo e já voltamos. O Brasil em Debate está de volta com os deputados Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba. O nosso assunto de hoje é o plebiscito sobre a reforma política. Deputado Manuel Júnior, o senhor concorda com a opinião expressada no final do último bloco sobre a possibilidade de fazer o voto distrital misto? Qual é a sua opinião? Eu concordo nesse tema, em parte, com o Tame, até porque eu acho que algumas representatividades, por exemplo, em estados como o meu, que é um estado menor, o estado da Paraíba tem aproximadamente 2.900.000 eleitores, na verdade, nós teríamos aí no voto distrital misto aqueles parlamentares que têm um nível de atuação estadual, eles não permeiam um setor, um segmento do eleitorado, mas sim a população inteira, tem dimensão estadual, e aqueles deputados que efetivamente são mais voltados a algumas regiões. Por exemplo, eu próprio sou votado na área metropolitana e no litoral sul e norte do estado. É onde eu tenho a maior concentração de votos e é onde eu represento e para onde eu, por exemplo, canalizo muita coisa das minhas emendas, das minhas ações, etc. Então, eu concordo com o deputado Mendes Tame na concepção. Acho que o político se aproxima mais da população, ele gera mais responsabilidade local. E, na verdade, eu discordo apenas em relação ao distrital puro. Eu acho que o distrital misto, para as condições adversas do nosso país, teria uma possibilidade maior de ser aprovado. Agora, condeno a lista fechada, como ele, por um motivo só. Com esse pluripartidarismo e os partidos sendo criados
E muitas vezes os donos do partido, eles vendem as legendas, né? Isso acontece com muita frequência, ao arrepio da lei. Então, imagine alguém fabricando a sua lista e tendo ao lado o financiamento do dinheiro do contribuinte para, assim, bancar. Eu acho que é uma coisa absurda, a população vai rejeitar fundamentalmente isso. Agora, a população precisa se informar antes de opinar sobre esses temas, né? São temas extremamente complexos. Se aqui na casa, nas duas casas, nós não temos consenso de jeito nenhum, já são mais de 10 anos, 15 anos que a reforma política vem e volta e não acontece nada. Você abordou aí também a questão do tema do financiamento público ou privado. Financiamento público sem lista fechada não funciona só. Eu acho que o financiamento misto, ele é perfeitamente execuível, com controle, e aí a gente tem que formular os controles para que isso aconteça na prática, né? Porque o que ocorre muitas vezes é o ato ilícito do Caixa 2, a prática ilícita do Caixa 2, que acontece nas campanhas municipais, estaduais, enfim, e ao arrepio da lei também, gerando um desequilíbrio absurdo no processo. E mais ainda, ratificando o meu voto contra a reeleição, eu fui beneficiado, eu fui prefeito 3 vezes, uma das vezes não tinha reeleição, a outra vez eu fui reeleito, mas na época advoguei e justifico. Eu fui prefeito, eu tinha caneta na mão, tinha o diário oficial, tinha o poder de fazer e o meu concorrente não tinha. Isso é um processo desigual, só partindo dessa questão, sem falar dos outros pontos. Financiamento de campanha, deputado Mendes Tami, como é que se faz agora com essa questão? Misto? Hoje, o financiamento já é público e privado, já é misto. O Estado paga uma fortuna no tempo de televisão, que chama-se horário gratuito, mas, na verdade, há um desconto. Esse tempo é pago pelo Executivo para as televisões cederem esse espaço. Bom, eu acredito que se acabar com o financiamento privado, financiamento de empresas, e obrigar a ser um financiamento só do governo, o Caixa 2 não vai terminar. Vai haver uma indução total ao Caixa 2, mais o financiamento público. Vai aumentar o custo. Além disso, trocar o privado pelo público não diminui o custo. É só quem vai financiar. Se for público, a população é que vai pagar, todos vão pagar na forma de impostos. Se for privado, vai continuar com os problemas que hoje temos. O que talvez pudesse melhorar é colocar um teto na lei de gastos. Que é o controle para que o senhor todos. defende. Controle. Isso é algo que pode melhorar muito e também dar transparência para que o eleitor saiba quem é que está financiando um candidato ou outro antes do voto e não ficar sabendo só depois das eleições, na hora da prestação de contas. Então, esse é um problema que precisa ser enfrentado. Precisa ser enfrentado porque hoje, o que é que nós estamos vendo? Em São Paulo, por exemplo, alguns candidatos que tiveram o seu nome em questões controversas, envolvidos no caso daquelas ambulâncias do Vedoim, como sanguessugas, ou mesmo dentro do mensalão, quando chegaram as eleições, na sua região de origem, como no seu caso, região metropolitana, os candidatos na sua região de origem tiveram muito poucos votos. Por exemplo, um deles, em Mogi das Cruzes, onde o pai havia sido prefeito, ele teve lá 9.000 votos. Não seria eleito nunca, mas no estado inteiro ele conseguiu somar os votos para ser eleito. O candidato ex-ministro na região de Ribeirão Preto, ex-ministro em 2006, naquela região teve 15.000 votos. Mas somando os votos no estado inteiro, pagos com uma estrutura muito grande, ele reuniu mais de 150.000 votos e acabou sendo eleito. Depois de eleito, o povo nem lembra em quem votou, esse candidato se julga livre, sem ter que prestar contas a ninguém. Não vai haver movimento, passeata em frente à sua casa, porque ninguém lembra ninguém. Não existe o seu candidato,
o meu candidato da minha região, onde eu posso conversar com ele antes e depois da eleição. Aquele que me representa. É isso. Uma questão que a presidente apontou, sugeriu entre os 5 pontos, é o fim do voto secreto no Congresso. Como é que os senhores avaliam essa questão? Essa questão é tema de reforma política? Está na hora de mudar isso? O Senado já votou. A Câmara pode mudar também essa questão, principalmente nas questões de condenação dos deputados? Olha, Carla, é importante que se diga à população que como é que e quais são os votos secretos que o Congresso dá. Não é? As pessoas ficam imaginando que Tudo toda é matéria secreto. que vem para cá a gente vota secretamente. Isso não é verdade. Isso é falácia, é mentira, é engodo. Né? O que se vota aqui de forma secreta é, por exemplo, os vetos da Presidenta da República, para resguardar a democracia, para que o Congresso possa atuar livremente, para que o senhor deputado de situação ou de governo possa dizer um não à Presidenta da República, ou ao governador do Estado, ou ao prefeito. Isso é da democracia. A única coisa que, por exemplo, pode ser discutida é o voto secreto para caçar um colega que esteja lá sendo penalizado. Mas, olha, o voto que nos escolhe não é livre, não é aberto, é voto secreto. O cidadão que votou em Manuel Júnior, que votou em Mendes Tame, ele não votou aberto. Isso é um assunto irrelevante para o momento. É só para compor o quadro, a pintura da parede. Eu acho que não é tema nem para a Presidenta da República, me desculpa a ausência, se eu tivesse aqui com ela, eu diria a ela, mas não era assunto para a Presidenta formular. O Congresso já está sendo debatido na casa. Somos nós que vamos discutir e decidir se queremos todos os votos abertos, inclusive dizendo um sim ou não à Presidenta da República, e aí atentando contra a democracia, porque, obviamente, vão ter governos, né, que vão pressionar os seus legislativos para... Agora, voltando um pouquinho atrás, Tami, eu quero dizer a você, Carla, que não existe nenhum vereador eleito, nenhum prefeito eleito, nenhum deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República sem um eleitor no meio. É o eleitor que nos elege. Se o eleitor votou errado, se o eleitor vendeu o voto, se o eleitor trocou por alguma coisa o voto, por um emprego, por um milheiro de tijolo, de telha e tal, o erro é do eleitor. Então, as manifestações, elas são legítimas. Elas são, com certeza, importantes para nós fazermos uma reflexão do momento. Mas é importante o povo brasileiro fazer uma reflexão do voto que deu nas últimas eleições, que, como o Temer disse ainda há pouco, muitos já esqueceram em quem votaram. Né? Deram o voto lá por qualquer coisa, por alguma motivação momentânea, e esqueceram em quem votaram. Não fizeram o controle efetivo daquele parlamentar, do prefeito, ou do deputado, do senador, que os representa aqui na casa. Então, iguala muitas vezes tudo por baixo, quando, na verdade, a democracia pede, necessita que o eleitor se qualifique também na escolha dos seus representantes. Senhores, para a gente encerrar, tem uma questão que sai das ruas que eu não vejo ainda os debates dentro da Câmara e também não está entre os 5 pontos da presidenta. O fim do voto obrigatório. As pessoas não querem, muitas pessoas, né, nem todas, não querem votar, não querem ser obrigadas a votar. Como é que os senhores avaliam essa questão? Vocês acreditam que precisa ser obrigatório o voto? Só para a gente encerrar rapidinho, Mendes Tame. Na realidade, no Brasil, a penalidade é mínima. Então, não é dizer que o voto aqui é obrigatório, isso é uma falácia. A penalidade é mínima. Ela só... o que tem que pagar de multa é uma coisa irrisória e ainda pode, se estiver longe, lá justificar. Não é uma questão. Essa questão do voto obrigatório é uma questão de menor importância. E a questão do voto secreto colocado na pauta tem nada a ver com reforma política. É sobre procedimento. Já houve uma aprovação no Senado em 2 sessões de um voto acredito que do senador Álvaro Dias, terminando com o voto secreto na votação de pedidos de cassação, de falta de decoro parlamentar. Vem para essa casa, pode ser votado sem nenhum estresse, sem nenhuma repercussão. A questão fundamental que melhora a qualidade, dá um imenso ganho de qualidade na política brasileira, porque
a Câmara dos Deputados é o lugar onde se vai procurar um prefeito de uma cidade pequena, média ou grande, onde vai se procurar alguém que vai ser secretário, ou ministro, ou até candidato depois a presidente da República. É um celeiro de bons e de maus políticos. Melhorar a qualidade da representação só se faz com uma mudança na forma de escolha, diminuindo as barreiras, facilitando a todos. O Manuel Júnior colocou bem, um profissional liberal que queira ser candidato, se o voto for distrital, ele se aventura. Se precisa de uma votação no estado inteiro, fica imensamente mais difícil. Gostaria de agradecer a presença dos senhores, é um tema muito palpitante, eu acredito que vai continuar na nossa pauta nos próximos dias. Obrigada pela presença dos senhores, o Brasil em Debate fica por aqui. Eu sou Carla Bisol e espero você no nosso próximo programa. Até lá.